O que não tem agradado muitos médicos, não, é um desafio que bombou, viralizou aí na internet, que é o desafio da farinha. Gente, farinha, eu até tremo quando eu penso nela, porque o Júlio adora tacar farinha em mim, você sabe? É ele que me provoca. Agora, uma guerrinha de farinha, assim, uma brincadeira. Mas fala a verdade, hein? Uma brincadeira em que você enaltece só os pontos ruins das pessoas e muitas vezes dos filhos, das crianças, já não é muito legal. Agora, tem gente que não conhece. Você não conhece ainda o desafio da farinha que viralizou na internet? Mostra aí, Geisa Nogueira, nossa diretora, o que é esse desafio. Veja você de casa. Quem fala mais? Eu. Não, você não, é ele. Quem é o mais bravo? Quem é o mais bagunceiro? Quem é o mais dorminhoco? Bom, aí um pedacinho, você viu, foi num prato, tem pais que colocam uma almofada. Isso, gente, pegou e até muitos famosos já participaram também, fazendo a mesma coisa com suas crianças. Agora ali você viu que no caso, o garotinho, ele dava risada, né? Mas será que um simples passatempo, o que foi entendido como um passatempo, uma brincadeira durante essa época de quarentena, pode ser prejudicial à saúde? Quem vai contar pra gente via Skype é o Dr. José Roberto Megda, que é do time Santa Receita, pneumologista, e que hoje conversa com a gente via Skype, então, né? Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todo mundo da Santa Receita e todo mundo que está vendo a gente. Bom, e essa brincadeira, hein, doutor, pode levar a problemas respiratórios ou até agravar doenças respiratórias? Sim, Cláudio, essa brincadeira, o grande risco dela, principalmente quando é feito com crianças, que as crianças elas não conseguem ter uma sincronia muito boa entre parar de respirar. Então, na hora que, nesse vídeo, ficou bem claro, na hora que a mãe coloca a cabeça do seu filho na farinha, ele pode respirar essa farinha. Essa farinha, ela tem partículas muito pequenas, que inclusive pode chegar nos brônquios. Então, se você tem imagina, uma crise de bronquite ocasionada por essa farinha, pode sim levar a criança ao pronto-socorro, pode chegar com uma insuficiência respiratória. E nesse momento de coronavírus, o que a gente menos quer é que pessoas vão ao pronto-socorro. Eu tive um exemplo bem clássico de uma criança de 10 anos que, fazendo essa brincadeira, chegou no meu consultório com uma crise de bronquite. E o que é muito interessante, claro, eu acho que o pai estava com vergonha e não quis me contar. Aí a mãe que falou, não, vamos contar, né? Então, pessoal, não faça essa brincadeira porque ela é muito perigosa. Quer dizer, nenhum pai, nenhuma mãe faz alguma coisa achando que vai prejudicar. E quantas coisas que a gente não faz sem pensar, né? Depois que fala, nossa, que loucura. Porque nessa mesma brincadeira, se você puder voltar um pouquinho aí, Geisa, a criança dá risada, né? Ela gargalha ali. E a mãe dá força a cabecinha dela, o outro menininho, esse daí, ó. Sobe o som aí, deixa eu ver se é nesse momento. Dá pra subir o som da brincadeira? Quem é o mais bagunceiro? Quando a criança, então, sorri, gargalha, né? É mais fácil essa farinha entrar. Quem é... Com certeza, na hora que ela deu essa risada aí, ela com certeza ela fez um esforço inspiratório muito grande, que essa farinha pode sim chegar nos brônquios e dar crise de asma. E, inclusive, existe uma doença que é ainda mais grave, que a gente chama de pneumonite química, é como se fosse uma pneumonia, que ela pode fazer uma lesão grave no pulmão, que aí a criança vai ter que, às vezes, ir na UTI, precisar até ser entubada. E, inclusive, existem relatos de crianças de outras cidades aqui do Brasil que foram admitidas na UTI após essa brincadeira. Agora, isso pode acontecer, ela pode manifestar um sintoma na hora ou pode acontecer depois de alguns dias? Geralmente é na hora, Cláudio. No momento que a farinha ou a substância que eles estão inalando chega nas vias respiratórias, eu tenho o que a gente chama de hiperreatividade. Então, o nosso organismo é inteligente, ele vai querer fazer tossir, espirrar para eliminar na hora. E essa hiperreatividade que vai dar broncoespasmo, secreção no brônquio, acontece na hora. Então é como se fosse uma alergia. Muita gente fala, é uma alergia à farinha. Não é.
É uma hiperreatividade que acontece geralmente na hora. Tem uns que colocam, não tem farinha, colocam um amido de milho, mas ele é mais fininho ainda, não é pior? É difícil até falar o que é pior, né? Se é o amido de milho, se é a farinha. Nesse momento a gente tem que falar que tudo é ruim. Então tem tantas brincadeiras mais legais para fazer, né? Pega a farinha, faz um bolo com seu filho, faz um cupcake, siga as receitas da Santa Receita. Tá certo, doutor. Eu vou aproveitar a presença. Bom, então uma brincadeira você já viu, zerou, acabou, deixa farinha e amido para bolo, né? E para outras delícias que você pode fazer para a criançada. E porque também tem esse lado psicológico, né? Porque enaltece só os pontos ruins, né? Nunca é quem é o mais bonzinho, quem é o mais inteligente. É só, né? Quem não aprende nada, quem não faz isso, é ruim também desse ponto de vista. Vamos deixar de brincar disso e vamos falar sobre uma coisa muito séria e muito triste. Nós já havíamos tido alguns casos de bebês, né, que morreram devido à Covid-19. Ontem nós tivemos a notícia no Brasil de uma criança de 1 ano e no Rio de Janeiro uma criancinha, se não me engano foi hoje, ontem à noite, hoje, de 4 anos de idade. Isso assusta, doutor Magda? Então, Clau, lógico, toda morte a gente tem que lamentar, principalmente quando é em criança, né? Isso corta o coração de qualquer pai. Mas as crianças que vêm falecer do coronavírus, geralmente são crianças que têm outras comorbidades, que são criancinhas que têm doenças muito graves já de origem, né? Então, a população geral, as crianças em geral que são saudáveis, o coronavírus não é uma doença grave. Geralmente vai dar um simples resfriado com sintomas muito leves. Então, lógico, é bom alertar para ficar em casa, né? Enfim, mas não é sinal de alerta, de ficar muito preocupado, de ficar com muito medo, que às vezes a ansiedade da mãe... Que problemas pré-existentes que essas crianças normalmente podem ter? Então, geralmente, uma dessa criança que faleceu, ela tem síndrome de Down com problemas cardíacos. Então, se tem uma criança que tem uma doença que chama fibrose cística pulmonar, aconteceu de morrer uma criança com essa doença lá na Itália, doenças mais graves, né? Não é uma simples asma ou uma simples sinite que, se pegar coronavírus, vai morrer. Geralmente, é criancinhas com doenças bem mais graves. Falando de um modo geral e de adultos também, ainda na sua área, né? Você que é pneumologista, doutor, bronquite, asma, rinite, sinusite... essas doenças preocupam em relação à Covid-19? Porque muito se fala em problemas cardíacos, né? Cardiorrespiratórios, em problemas pulmonares. Mas essas doenças também podem ser agravantes? Sim, principalmente a asma, né, Clau? A asma é uma doença crônica que ela tem uma inflamação nos brônquios. E o coronavírus, o Covid, ele adora inflamar brônquio, ele adora agir nas vias respiratórias. Então, aqueles pacientes que têm uma asma, que não trata direito, que não usa a bombinha adequadamente, é sim um fator de risco. E no Brasil, de todas as mortes que aconteceram, 20% dessas mortes foram em pacientes que têm doença pulmonar crônica, que aí entra enfisema, asma e DPOC. Andou circulando, tanta fake news, né, doutor? Tantas notícias aí mentirosas, e que apenas 4% das pessoas que morreram de Covid-19 eram fumantes. Como que... quem fuma, então, não tem problema relacionado ao coronavírus. Eu queria que você aproveitasse para explicar. Obrigado pelo espaço. Então, assim, Cláudia, teve inclusive um trabalho francês que falou que a nicotina poderia ser protetora, mas o trabalho é um trabalho muito pequeno, que foi numa revista de baixo impacto, então a gente não aceitou esse trabalho. E o que tem se visto é o contrário. Então, pessoas que têm problemas relacionadas ao cigarro têm 12 vezes mais chance de morrer do que pessoas que não fumam. No Brasil, Cláudia, é até difícil falar, né? Nas estatísticas, não é obrigado colocar nos pacientes que morrem se eles fumam ou não. Então, essa estatística no Brasil é furada, porque a partir do momento que eu não preciso colocar, muitas pessoas não colocam, né? Então, o que a gente vê na prática... a própria Covid, né, doutor? O que a gente vê muito na prática é paciente que fuma, que tem enfisema pulmonar, geralmente paciente um pouco mais grave. Então, vamos aproveitar esse espaço
já que converso consigo, para deixar uma mensagem. Ontem nós tivemos o maior número de mortes no Brasil pelo novo coronavírus, 600 mortes, assusta, entristece e preocupa. E mesmo assim, as pessoas desrespeitam, as pessoas não estão mantendo isolamento social e também acaba entrando em colapso o sistema de saúde, como vem acontecendo já em vários estados. Qual a sua recomendação nesse momento da pandemia, doutor? Pessoal, muito se escutou falar, vai chegar o momento do pico, né? E a gente acredita, nós profissionais de saúde, que nós estamos vivendo esse momento do pico. Então agora, pessoal, é o momento que você menos tem que ir num pronto-socorro, menos precisaria de ir para o hospital. Então fique em casa, tá? Principalmente se você tem uma doença grave, acima de 60 anos, problema cardíaco, problema pulmonar, diabetes, fique em casa. Se não tem jeito, eu tenho que sair de qualquer maneira, tenho que ir no mercado, tenho que receber dinheiro do banco, vá de máscara. Máscara salva a vida. Você não está se protegendo somente, está protegendo ao próximo, tá? Tudo vai passar. Eu estou morrendo de saudade de ir lá no Santa Receita, dar um abraço na Clau. Saudade da minha mãe. Vai passar, pessoal. Aguentem firme. E domingo é Dia das Mães. Qual é o nome dela? Ivete. Um beijo para a dona Ivete. Então, feliz Dia das Mães no próximo domingo. Em nome do doutor aí. Obrigado. Parabéns para você também, para todas as mães que estão nos vendo. Muito obrigada, doutor. Eu conversei com o doutor José Roberto Megda, que é pneumologista. Aí, vai aparecer, nem sei se já apareceu, mas vamos colocar de novo se já apareceu, o Instagram do doutor. Ele tem vários artigos, inclusive sobre a Covid-19, para você entrar e consultar, de quem entende, quem sabe, não é? E também o telefone do consultório. Um abraço, até breve, doutor. Obrigado, até a próxima.